Gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, como vocês já viram, eu vou relatar como foi o meu estágio. Foi um estágio totalmente diferente, nunca visto, né, na Terra. E eu espero que vocês gostem do vídeo, então vamos rodar a vinheta. Então, aí eu quero agora que vocês se inscrevam no meu canal, deixe bastante like, curte meus vídeos, compartilhe e quero que você se inscreva nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Jeane Santos, _03, pode procurar lá, o que vocês acham, e no TikTok também. Então, vamos lá. Tudo começa quando a gente precisava cursar, a disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de História. A disciplina foi ofertada pra gente e a gente pegou, eu e minhas amigas. Aí, quando foi no início do período, quando as aulas começou, estava lá e a gente precisava fazer uma ficha de cadastro. Essa ficha de cadastro, ela continha os dados da escola, os dados do supervisor técnico, que no caso é o professor que vai ele supervisionar, e os dados do diretor da escola. Só que, o que aconteceu? Surgiu uma pandemia, porque eu não posso falar o nome aqui, né, no YouTube, porque senão pode me cortar. Surgiu uma pandemia e essa pandemia ela nos atrapalhou um pouco sobre isso. E a professora, as aulas foram suspensas, né, e a professora, a tutora do estágio, Ana Silva, ela pedia para que a gente não fosse à escola, mas que a gente conseguisse, pelo telefone ou por e-mail, todos os dados que o professor estava pedindo. Eu consegui com muita facilidade. Primeiro por quê? Por conta de que eu trabalho em frente à escola, que eu queria estagiar. E segundo, porque eu estudei nessa escola. Essa escola foi uma escola de base para mim e estava tudo certo. Eu conheci o diretor, conheci as pessoas da secretaria, eu conheço o professor que ia me auxiliar, inclusive. Fui na escola, fui bem recebida pelas meninas, por todo mundo, que as aulas estavam suspensas, mas na secretaria eles estavam trabalhando, só que assim, tipo, trabalha um ou dois, porque não pode ficar muitas pessoas para não ter aglomeração, um ou dois, aí estavam escalados. Aí eu fui, recebi os dados da escola, o diretor, falei com ele pelo WhatsApp, ele me mandou os dados e tudo beleza. O professor, falei com o professor pelo WhatsApp e ele me mandou os dados também e disse que quando as aulas começassem, eu seria bem recebida. Só que até então, a gente estava achando que isso ia ser alguma coisa que passasse rápido. Só que não foi bem o que aconteceu, né? São 6 meses hoje, eu já estou encerrando esse período, já vamos começar o segundo período desse ano, de 2020. E assim, foi tudo muito. A gente não sabia muito o que ia acontecer, mas a gente fez, o professor fez o cadastro, eu mandei os dados. Minhas amigas, elas tiveram um pouco de complicação, não conseguiram, mas aí eu falei que eu tive assim, muita facilidade de conseguir. Se elas quisessem, eu poderia entrar em contato com o diretor. E foi isso que a gente fez, a gente encontrou contato com o diretor, e o diretor falou que a gente não tem culpa, né? Que teve muitas escolas que elas tiveram problema, que graças a Deus eu não tive o mesmo problema que elas. Aí elas também conseguiram fazer o cadastro na mesma escola, só que assim, em períodos diferentes. Se eu fosse dar aula, eu ia dar aula à noite, e elas iam dar aula pela manhã, no caso, os estágios dela. Beleza. Quando começou, a gente, assim, não tinha nada na disciplina. O que é que a gente vai fazer? Como é que se faz um estágio online? O professor, ele eu não sei como foi as ideias deles, porém ele foi colocando na disciplina, na plataforma da disciplina, ele foi colocando várias atividades pra gente fazer ao longo do período. Então, a nossa primeira atividade, ele nos disponibilizou 5 links de 5 plataformas diferentes para a gente acessar essa plataforma e fazer um relatório de visita virtual. Nesse relatório, ele pediu, eu não lembro de todas as questões que ele pediu, mas teve algumas coisas. Ele pediu, tipo assim, o dia que você acessou, a hora, tipo
tipo assim, a hora que você, quantos minutos você levou para entender aquela plataforma, se todos os links estavam funcionando, se tudo que tinha naquela plataforma estava funcionando bem, essas coisas, né? E teve mais coisas que ele pediu, que a gente tinha que descrever em um relatório de visita virtual, que foi a nossa primeira atividade. A nossa segunda atividade, ele nos disponibilizou um infográfico para a gente poder fazer um plano de aula e enviar para ele. Aí a gente fez algumas pesquisas também na internet, eu lembro que eu fiz algumas pesquisas e disponibilizei para ele, disponibilizei lá na referência e enviei. Essa foi a segunda atividade. A terceira atividade foi uma nuvem de palavras. Mas antes dessa nuvem de palavras, o professor pediu pra gente criar um blog. Um blog. Ah, gente, minto. Não foi a nuvem de palavras, foi a prova online. Aí o professor pediu pra gente criar um blog para poder, a partir desse blog, a gente fazer. O professor pediu pra gente fazer um blog, para a partir desse blog a gente começar a postar todas as nossas atividades. Todas as atividades que a gente fosse fazendo ao longo desse período, a gente ia postar lá no blog. Então, aí a gente veio um formulário online, uma prova online. Nunca que eu sabia o que era uma prova online. Mas aí ele fez um vídeo, nos explicou direitinho como usar, tudo direitinho, as ferramentas. E a gente fez a prova online, postou o link lá no blog para o tutor corrigir, para a tutora corrigir, porque eram 2 tutores, era Ana Silva e era Marcos Vinícius. E eles corrigiram, beleza. A próxima atividade foi uma nuvem de palavras. Né? A gente não sabia, e essa nuvem de palavras era feita a partir da BNCC, como a prova online também. A prova online a gente elaborou a partir da BNCC em História, e a nuvem de palavras também foi, agora a nuvem de palavras foi sobre a BNCC, aí a gente teve que criar, eles disponibilizavam links para a gente, entendeu? Como o link do blog também, para a gente poder criar o blog, ele disponibilizou o link para a gente fazer o blog, ele disponibilizou o link também para a gente fazer a prova online, disponibilizou o link da nuvem de palavras foram 5 links pra gente achar o que fosse melhor, mais fácil pra gente pra gente fazer a nuvem de palavras, né? Que a gente tinha que ler um texto, tinha que escolher um tema e escolher as palavras que mais se repetiam naquele tema, porque eram aquelas palavras mais importantes pelo tamanho da letra, pela cor, tudo isso. Depois dessa atividade, foi um infográfico. O que é um infográfico? Assim, para nossa linguagem é um infográfico. Para a linguagem de vocês, é um cartaz. Um cartaz que contém informações, que contém imagens, entendeu? Mas que auxilia muito o professor em sala de aula. Como a nuvem de palavras também. De uma nuvem de palavras, o professor ele pode dar uma aula. No infográfico também. No infográfico, o professor ele vai dar uma aula. Porque no infográfico é uma coisinha muito pequena, gente. Mas, tipo, dá uma aula, literalmente falando. Aí, quando chegou no infográfico, o que vinha a seguir seria a sala de aula invertida, que eu já vou falar pra vocês. Encerrou, a partir disso aí se encerrou. Aí, essas atividades foram dadas a nossa primeira nota, que são 2 notas, né? Aí, para a segunda atividade, para as segundas avaliações, tivemos a sala de aula invertida como tema. Só que aí o professor, ele teve essa ideia de fazer 3 atividades, juntar e fazer essas 3 em uma só. A primeira atividade foi um plano de intervenção pedagógica. Nesse plano de intervenção pedagógica a gente tinha que montar planos de aula para a gente trabalhar em sala de aula. Os planos de aula tinha que ter 8 aulas, tem que ter os objetivos, tudo, conteúdo, as atividades, o que a gente ia fazer em sala de aula. Tudo isso utilizando a temática de sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? É quando o aluno ele se torna o protagonista, entendeu? E o professor ele meio que sai de cena. O professor ele fica como um mediador, entendeu?
na sala de aula invertida. É isso. Mediador entre os alunos. O aluno ele agora se torna o protagonista e o professor ele fica como mediador. Então a gente tinha que fazer esse plano de intervenção pedagógica a partir dessa temática. E também, para eu fazer o plano de intervenção pedagógica, eu tinha que escolher um tema. O meu tema foi Revolução Industrial, mas tinha vários outros temas lá que as meninas escolheram, que outras pessoas... Teve uma que falou sobre a Revolução Francesa, a Josi, minha amiga, ela falou sobre a Revolução Francesa, a Era Vargas. Era a escolha sua. Aí eu escolhi a Revolução Industrial e eu fiz meus planos de aula sobre a Revolução Industrial, as fases da Revolução Industrial, a mulher, o início da mulher no mercado de trabalho. Foram 4 temáticas que agora eu não tô lembrando direito. Bom, aí a segunda era um webcast. O webcast era tipo criar um site, pelo que eu fui pesquisar, era para você criar um site sobre a temática escolhida. A minha webcast eu fiz sobre as fases da Revolução Industrial. Aí lá na webcast eu disponibilizei imagens, falei sobre a primeira, a segunda e a terceira fase, fiz uma prova online para quem poder acessar, pode responder minha prova online. E eu fiz também, foi uma prova online e isso, a webcast. Aí na outra atividade, que ia ser todas mandadas com plano de intervenção pedagógica, eu fiz, era para ser feita uma videoaula no YouTube. Você escolhia uma temática, você tinha que fazer uma videoaula no YouTube com 10 minutos, não podia ser menos nem mais, 10 minutos, falando sobre uma temática sua. E eu escolhi, como eu escolhi a Revolução Industrial, na videoaula aqui do YouTube, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Nessa videoaula eu falei sobre a mulher, como foi como a mulher começou no mercado de trabalho e tudo mais, entendeu? Eu vou deixar aqui pra eu não estar falando sobre essa videoaula. Foi maravilhosa, eu vou deixar o link aqui pra vocês poderem ir lá assistir. E então, aí, mandar esses 3. Depois de uns dias, que isso tem pouco tempo, no dia 21 de agosto, eles também dividiram a gente, cada pessoa, sortearam. E nesse sorteio, tipo, você tinha dia, tinha data e tinha hora para você fazer, para você dar. Você ia ministrar uma aula para os tutores, que no caso os tutores foram Ana Silva e Marcos Vicente. Eles dois, a gente tinha que ministrar uma aula no Google Meet. O Google Meet também foi outra coisa que a gente aprendeu a utilizar, que eu achei um meio de comunicação muito bom. Na videochamada, que você pode ouvir e falar com a pessoa. Beleza. A minha videoaula foi... Videoaula não, né? A minha aula no Google Meet foi no dia 21 de agosto, às 20 horas. Minha aula. Eu dei minha aula. Aí também eu fiz outra coisa que eu gosto sempre bastante, eu quero até utilizar em sala de aula, assim, imagens. Eu utilizei imagens na minha aula no Meet. Imagens, eu fiz um infográfico sobre a Revolução Industrial, as 3 fases da Revolução Industrial, um infográfico que eu disponibilizei na webcast. Fiz a nuvem de palavras também, sobre a videoaula do YouTube, falando sobre a mulher no mercado de trabalho. E deixa eu ver, e as imagens também de mulheres trabalhando enquanto os homens estavam na guerra. Aí essa aula no Google Meet era uma das que ia dar nossa nota. E por último, agora dia 4, hoje são 8 de setembro. Inclusive hoje é feriado na nossa cidade, Lagarto. Hoje é festa da nossa querida padroeira, Nossa Senhora da Piedade. E no dia 4 de setembro, tem 4 dias hoje, eu entreguei o relatório do estágio. O relatório do estágio, a professora pediu para que a gente descrevesse todas essas atividades do início ao fim. E a gente teve que descrever, falar tudo certinho, com sumário e tudo, e com a formatação que eles pedissem, e no dia 8 a gente entregasse. E foi o que a gente fez. A gente conseguiu entregar. Então hoje eu já consegui entregar meu relatório de estágio.
Inclusive, minha nota já saiu, graças a Deus já fui aprovada. Mas, então, gente, essa vivência desse estágio foi muito diferente. Assim, foi uma coisa... Inclusive, quem deu a ideia de eu fazer esse vídeo foi o professor Marcos Vicente. Muito obrigada. Inclusive, eu tenho que mandar o link desse vídeo para ele. Eu posso deixar os créditos desse vídeo, porque foi ele mesmo que disse: por que você não faz? Por que você não faz um vídeo pro YouTube falando sobre o estágio? Porque realmente eu quero deixar aqui guardado que ninguém viveu um estágio como a gente. Eu acho que ninguém. Porque esse ano de 2020 foi muito diferente, muito. Aí, quem já viveu estágios coisas marcantes. Mas esse ano de 2020 vai ser, tipo, inexplicável. Porque foi um estágio muito diferente, muito diferente. Eu tô muito feliz, porque assim eu aprendi a utilizar ferramentas que talvez em sala de aula nunca. O que é uma nuvem de palavras? Eu nunca tinha nem visto, minha gente. Eu tive que fazer pesquisas na internet para eu saber o que era uma nuvem de palavras, porque eu nunca tinha visto uma nuvem de palavras antes na minha vida. Um infográfico. Tipo, eu podia ver um infográfico, mas eu achava que era um cartaz, mas eu nunca na minha vida sabia o que era um infográfico. Prova online, um formulário online, eu jamais sabia que eu poderia fazer um formulário online. Jamais, entendeu? E tudo isso eu fui aprendendo. A videoaula no YouTube não, né? Porque eu sempre gravo aqui, eu sempre gravo os vídeos pro YouTube, mas tipo, e eu sempre vejo que os professores fazem videoaula, e isso é comum. E que eu posso também me adaptar, tipo, uma videoaula diferente. Mas tipo, o Google Meet, eu não sabia que tipo, a gente podia fazer videoconferências com pessoas assim, sabe? Não imaginava. E um webcast, eu nunca sabia que eu poderia criar um site. Blog, o blog eu sabia, tipo, pessoas que escreviam no blog, mas tipo, que eu poderia criar um blog, jamais. Tipo, a gente usa muitas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, né? Mas assim, essas coisas aprendidas aqui, eu acho que vai ser que a gente vai levar pra nossa vida. E é esse o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu vou pedir mais uma vez pra você se inscrever e me seguirem nas redes sociais. Beijo, até a próxima. Fui.